Olá, gente, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa live. Oi, Henrique, tudo bem? Vi que você mandou umas mensagens agora, não consegui responder, mas vamos lá, né? Estou aqui hoje no consultório para fazer essa live para vocês. Tem um convidado, o Alexandre, que eu vou esperar ele entrar, né? E enquanto isso eu vou explicando um pouquinho como vai ser o nosso bate-papo hoje, tá bom? Na realidade nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha que foi criada aqui no Brasil em 2015, com a intenção da prevenção do suicídio, porque temos altos índices mundiais e altos índices aí no Brasil, tá? Então eu vou esperar o Alexandre entrar, né? Enquanto isso vou dando um oi aqui pro pessoal, né? Dani Moraes, a Roberta, né? Ariana, tá? Olha aqui, deixa eu ver. O Alexandre tá aqui, né? Moisés. Deixa eu só ver que duas pessoas pediram para participar. Essas tecnologias que às vezes eu acabo. Tá aqui. Consegui. Foi, Alexandre. Vê se dá certo aí, tá bom? O Alexandre aparece com o nome aqui de Moisés, patriarca, né? E aí, tudo bem? Tudo? Então tá bom. Tá falando um oi aqui pro pessoal. A Gi chegou. A Aline, o pessoal tá aí, né? Dando um oi pra gente. E aí Opa, eu boa tava tarde. explicando. Já é boa tarde, né? Já passou do meio-dia, né? É, Tava explicando o pessoal, né, Alexandre, que a gente vai falar um pouquinho hoje da campanha aí que temos, né? Conhecida uhum, como Setembro Amarelo, que ganhou bastante força aqui no Brasil em 2015, que teve a união aí, né, dos psicólogos e de outros profissionais da área da saúde para a prevenção do suicídio. E a intenção principal aí dessa campanha é falar sobre a questão do suicídio, porque é uma questão muito cheia de tabus ainda, muito velada, que as pessoas parece que têm medo de falar, têm receio de falar sobre o tema, e o sim. Setembro Amarelo veio para isso, né? E o Alexandre, gentilmente, né, veio aqui falar de uma situação que ele sentiu na pele sobre a questão do suicídio, justamente buscando quebrar esse tabu, né? Ó, a Gi falou que aqui é noite, a Gi está na Itália. Boa noite, Gi. E, Então, assim, o Alexandre hoje veio compartilhar uma situação e eu vou deixar ele se apresentar, né? Ele falar um pouquinho e a gente vai bater um papo sobre essa questão que é muito difícil. O ano passado a gente teve muito forte essa campanha, né? Participei de algumas palestras. Esse ano, por conta da pandemia, está tudo muito complicado. Até alguém me perguntou essa semana se eu estava vendo, acho que foi até a Gi mesmo, ontem numa live que eu fiz com ela, se estava tendo movimentação. Eu falei que eu não estou vendo, acho que é porque a gente também está saindo pouco, eu não estou vendo nada com amarelo, porque eles costumam, né, pôr os laços na cidade, alguns lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele tem a questão do Cristo Redentor, muitas vezes ficar iluminado, né? Mas esse ano realmente eu não sei como é que tá. Não sei se o Alexandre sabe, ele pode dividir, se ele já viu alguma campanha aí, porque o Alexandre também trabalha na área da saúde, né? Mas aí a gente vai bater um papo sobre isso. Tá bom, Alexandre? Deixa você falar um pouco agora. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou técnico de enfermagem há mais de 20 anos. Né, no momento estou trabalhando no hospital público aqui em São Paulo. Né, igual você falou sobre campanha, por enquanto eu não estou vendo nada mesmo, só alguma coisa na TV ou na internet, né, mas nas ruas mesmo eu não estou vendo quase nada. Né? Eu tive um caso de suicídio na família há algum tempo atrás, né? E tô
vamos tentar conversar sobre isso para quebrar um pouco esse tabu, porque esse assunto precisa ser abordado, né? Principalmente por quem já passou por isso, né? Ou quem tem o risco de passar por essa situação. Sim, e assim, acho que é bom a gente entender e depois você compartilha, porque é um assunto muito delicado, né? O Alexandre já deixou ele muito à vontade para ele compartilhar o que ele se sentir realmente seguro para poder falar. Mas assim, a gente sabe que quando uma pessoa chega a esse ponto, né, de tirar a própria vida, e uma frase que eu tenho usado muito nas minhas postagens, que assim, a pessoa que chega a esse ponto, ela não quer dar fim à vida, ela quer dar fim ao sofrimento. O sofrimento emocional dela está tão grande, né, que na realidade é a angústia dela nesse sentido, né? E aí o desespero é muito grande e chega um ponto que ela acaba fazendo isso mesmo, cometendo esse ato, tirando a própria vida, mas ela já está doente, provavelmente com uma depressão muito forte, né? Você observava alguma coisa nessa pessoa, Alexandre, né? Como estava, né? Que sinais que talvez hoje, depois de muito tempo, faz quanto tempo que isso aconteceu na sua família? Mês que vem vai fazer 17 anos, foi em 2003, Tá. né? Então, você percebeu alguns sinais dessa pessoa? Como é que era isso? É assim, antes de acontecer, a gente nunca pensou nisso, né? Nessa possibilidade, a pessoa não mostrava nenhum sinal, né? Sobre o que ia fazer, o que ia acontecer. Depois que aconteceu, né, a gente conversando entre família, juntando os pedaços, né, o quebra-cabeça, a gente percebeu que essa pessoa estava em depressão, né, estava pedindo por socorro, mas a gente não conseguiu perceber. A gente só sentando para conversar, a gente viu isso depois, né? Então, antes a gente não percebeu que ela estava pedindo por socorro e a gente não viu. Tá. Né? E depois que assim, vocês conseguiram ter esse entendimento, né? Você consegue identificar que sinais de socorro era esse? De repente, se a pessoa estava muito calada, se a pessoa estava muito eufórica, você consegue ou não se lembra até porque faz bastante tempo, né? Não, acho que ele ficou mais agitado, né? Começou a usar muito mais o álcool acho que para tentar aliviar isso, né? Talvez tenha sido esse o sinal que a gente não percebeu, né? Para tentar aguentar, né? Começou a usar mais o álcool, tudo, né? E ficou mais agitado, né? E em nenhum momento ele falou o que ia fazer. Né? Em nenhum momento. Isso é um dado interessante que você traz, Alexandre, porque tem pessoas que falam e tem pessoas que não falam, né? Então, se acredita muito... antigamente, a gente tinha um mito na psicologia, e eu digo porque eu escutei muito isso até na época da minha formação, né, já há mais de 20 anos, que quem quer se matar não fala, né? Nesse caso específico, ele não falou, mas hoje a gente já vê pessoas que falam sim, né? Ou falam literalmente, ou deixam cartas, né? Dão indícios, né? Então, acho que é só um dado interessante, porque às vezes as pessoas podem achar, então, realmente, assim, a fulana tá falando, ou fulano tá falando que vai se matar. Não. Então, mas no seu caso, a pessoa não chegou a verbalizar nada. Não. Mesmo porque foi um rompante, assim, pelo que a gente percebeu. Foi uma coisa muito de uma hora para outra. Ele não apresentava sinais de depressão nem nada, né? Uma coisa muito momentânea, assim, muito rápida, né?
E é outra questão também, né? As pessoas confundem muito os sinais de depressão, né? Porque a gente acha que quando a pessoa está em depressão, ela não faz as coisas que cotidianamente qualquer pessoa faz, né? E essa pessoa Uhum. continuou trabalhando, trabalhava, fazia as coisas dela normalmente, tudo isso. Sim, aham, Aham, sim, né? Então, e aí, assim, às vezes a gente tem a impressão de quem, né, igual você falou, não dava sinais, mas não aqueles sinais críticos de uma depressão mais grave, né? Mas a bebida provavelmente já era uma fuga, não era? é, Hoje você provavelmente. consegue enxergar isso. Sim, aham, aham. Porque o consumo aumentou muito. Uhum. Né? Tava passando por dificuldades, né? Tinha uma Tava questão desempregado, financeira também? Ah, estava tava desempregado. desempregado, Tá. né? Tinha conseguido um bico, mas aí ele trabalhava com um caminhão, roubaram o caminhão dele. Então acho que tudo isso, né, ajudou. Foi somando, né? Uhum. Então assim, é, é, hoje você está com quantos anos, Alexandre? 44. 44. Na ocasião, você então tinha 20, menos 20, 20 e pouco. 20 e pouco, né? Muito jovem ainda, até para entender todo esse contexto, né? Na época eu já trabalhava na área, né? Só que eu não Uhum, tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, principalmente na área da psicologia, porque a partir daí que eu fui procurar tratamento, né? uhum. Fui procurar terapia. Tá. Tô vendo aqui se tinha alguma. Se o pessoal quiser deixar pergunta, tá bom? O que o Alexandre sente à vontade, ele vai respondendo, né? E o que não, depois a gente pode tentar, se for técnico, alguma coisa mais técnica da questão do suicídio, eu também posso tentar responder, mas se for alguma coisa mais do Alexandre, aí eu deixei ele muito à vontade também para falar o que ele quiser, tá? Se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui que uma pessoa fez uma pergunta. Eu tive que entrar. Ah, achei. A questão da fuga pode se manifestar de outras maneiras, como sono, alimentação excessiva, com certeza, né? Então, é uma colega que é psicóloga também, que ela traz outras formas dessa fuga desses sentimentos se manifestarem, né? No caso dessa pessoa, a bebida foi a principal alteração de comportamento que você percebeu. Sim, sim. Mas a gente percebeu depois, né? Tá. Não foi um entendimento durante o que estava acontecendo, né? Não, não. Tá. Né? E depois também com um pouco mais de conhecimento, tudo, né? Porque na época ninguém falava sobre depressão. Era muito Uhum, difícil de ouvir falar em depressão, em alguém discutir isso abertamente. E isso uhum, faz 17 anos, faz até pouco tempo, né? Não uhum. se discutia sobre, acho que nem existia o tal do Setembro Amarelo, né? Né? Então, era uma É, coisa que a gente não observava. Fazer terapia era coisa de louco, né? Ainda hoje tem um pouco desse preconceito, né? As, infelizmente. as questões psicológicas, mentais, ainda hoje se vê um pouco de preconceito com muita gente. Né? Uhum, Isso dificulta o tratamento de bastante gente, porque elas têm medo de ser chamada de loucos, né? E das pessoas procurarem ajuda, né? Isso atrapalha uhum, bastante. Né? uhum, Então, na época não tinha, a gente nem sabia, né? uhum. O que podia fazer para ajudar. Exatamente. Porque assim, as pessoas acabam tendo, hoje nem tanto mais, né? Mas as pessoas têm muito a concepção de que tinham, né? Que a psicologia era para louco, para perturbado, e não entendiam realmente a importância da psicoterapia, né? Não entendiam o que era uma depressão. E hoje a gente tem muita forma de buscar o conhecimento, né?
Então, usar a internet para essas coisas boas, né? Para buscar essas informações, esses conhecimentos. E aí, quando você fala do Setembro Amarelo, realmente, no Brasil, a campanha começou em 2015, embora ela tenha origem, né? Eu não lembro o ano exatamente, mas depois, se o pessoal tiver curiosidade, eu posso deixar no vídeo. Porque o amarelo, né? Porque foi um jovem nos Estados Unidos, né? Que ele tinha um carro, acho que era um Mustang amarelo, e ele cometeu suicídio. E não lembro exatamente a história desse jovem, mas ele era muito conhecido na região pelo Mustang amarelo dele. Sim. Então aí as pessoas no velório dele começaram a distribuir os lacinhos, né, amarelos, e virou o símbolo de uma campanha de prevenção ao suicídio, né? E aí o Brasil trouxe isso fortemente aí em 2015, está tentando criar forças. Até quando eu falei aqui que na cidade não tinha, outras pessoas comentaram que também não, né, de outras cidades, e é muito triste a gente ver que esse ano, né, e até por conta dessa pandemia, né, porque o quanto emocionalmente as pessoas não estão ficando doentes também, né? Verdade. Esse é um assunto que precisa ser conversado, né? Precisa Uhum. ser debatido em sociedade. Uhum. E você consegue, né, se você sentir a vontade de contar um pouquinho como foi o depois, né, como a família reagiu a essa questão, né, como a família ficou, quais foram as reflexões, quais foram as angústias, divide um pouquinho desse sentimento que você sentiu na pele mesmo, como eu disse. Uhum. Depois assim, a gente que acalmou um pouco, a gente sentou para conversar, né? Discutir um pouco o que a gente passou, né? O que aconteceu, daí que a gente percebeu que ele poderia estar depressivo, né? E assim, é muito difícil, a dor é muito grande, né? Porque até a gente não consegue entender, não consegue aceitar, né? Principalmente porque a gente não percebia os sinais. Pra gente estava tudo normal, Uhum. né? Mas a dor como diz, a dor de quem fica é muito grande, né? A pessoa até hoje faz falta, né? Pra gente não, pra gente conversar sobre isso ainda é difícil, né? Tá, Eu mesmo precisei depois de procurar, tanto tempo. mesmo depois de tanto tempo. Eu precisei procurar terapia para conseguir lidar com isso, né? Uhum. E o que me ajudou bastante, né? Mas para a gente conversar ainda é difícil. Falar Tá. sobre o que aconteceu, tudo, né? Uhum. Depois de muitos anos, por causa de um fato recente, né? A gente sentou para conversar sobre o dia, né? Sobre aquele dia a gente sentou para conversar. Mas a gente mesmo nunca tinha conversado exatamente sobre aquele dia, o que aconteceu, o que se Uhum. passou, Uhum. né? Bom, então assim, quando você fala que há pouco tempo vocês sentaram para conversar, esse pouco tempo, mais ou menos quanto tempo? Umas 2, 3 semanas atrás. Quer dizer, então, há 17 anos vocês não tinham conseguido conversar sobre o assunto de uma Não, forma mais sobre aberta, vamos dizer assim. sobre o dia não. Sobre relembrar o que aconteceu no dia. As coisas Isso. eram muito difíceis. Era um tabu Hum, mesmo. não tá bom. Não tá bom. Né? Porque o dia que aconteceu foi muito atípico, né? Foi bem diferente, né? Uhum. A gente nunca tinha conversado sobre isso, né? A gente conversou sobre o que aconteceu, tudo, mas sobre o dia não. Aí eu acabei de perder minha mãe, né? Faz um mês e pouco para tal da Covid. E aí a gente começou Uhum. estamos nos reunindo quase toda noite, né? A gente senta para conversar e acabou surgindo esse assunto, né? É. A Que Covid é outra sempre foi questão também que difícil. tem mexido bastante, né? Uhum, né? Esse assunto foi sempre difícil para a gente abordar. Uhum. Você fala que foi buscar terapia, né? Psicoterapia.
e isso te ajudou bastante, né? As outras pessoas próximas também foram buscar ajuda psicológica, né? Buscaram resolver, porque fica um trauma também, né? Para vocês, Fica. né? Uhum. Sim, das pessoas também envolvidas diretamente procurou Tá. ajuda, fez psicoterapia um tempo também. Uhum. Uhum. É. É. Bom, então vamos levantar a bandeira para a psicologia, né? Você é prova viva de que realmente foi importante naquele momento. Você buscou terapia logo em seguida, demorou? Foi logo em seguida. Uhum. Acho que no comecinho de 2004 eu já procurei. Uhum. Na verdade, eu acabei encontrando você, né? E você foi a Uhum. primeira que eu procurei e acabei encontrando você. Eu não tinha falado nada ainda. Não, para mim não tem problema de falar Tá. sobre isso, não. É. A É. Alexandre Então, procurou bem na época que estava tudo muito sensível ainda, né? sim, bem Uhum. recente, tudo. Eu não estava bem, a minha esposa falou: "Você não está bem, vai procurar ajuda, tudo, né?" Eu trabalhava numa empresa grande e não estava dando conta do recado, estava começando a atrapalhar a vida profissional também, além de dentro de casa, né? E aí eu acabei encontrando você. De lá para cá eu não larguei do seu pé. Só um pouquinho, mas a vida vai trazendo você de volta, né? É verdade. É verdade. É. Alexandre é meu paciente e ele, né, se dispôs a estar fazendo essa live comigo para estar trazendo, né? Então, ele é um dos meus pacientes mais antigos aí, né? Entre idas e Uhum. vindas, né? Já são aí 16 anos praticamente, né? É verdade. Então, às vezes ele para um pouco, volta, mas enfim, né, gente? Não é porque ele não melhora, não, hein? Você melhorou, né, Ah, Alexandre? bastante. Tô até conseguindo falar. Então, É, só que as coisas, né? A vida vai aparecendo, vai nos trazendo outras situações, né? Ele acabou de abrir sim. também para vocês a questão da mãe dele, né? Que infelizmente foi mais uma vítima do Covid. E a vida é assim, né, gente? A gente vai realmente tendo, né, as pedras no meio do caminho, né? E a gente precisa resolver o que faz com as pedras, né? Se a gente só Uhum. ficar chutando, né? A gente vai se machucar muito, mas se a gente usar as pedras de repente para superar um obstáculo mais lá na frente, elas vão fazer sentido, né? Porque assim também, o difícil é falar, né? Falar sobre o assunto é muito difícil, mas a gente tem que conversar para, além de conseguir aguentar esse peso todo, esse tranco todo, a informação ajuda, né? Quanto Uhum, mais informado a gente melhor a gente lidar com as situações, né? uhum, Vários casos, eu, principalmente que eu trabalho em hospital, trabalho com saúde e tudo, muitos casos observando um pouco, conversando, a gente percebe que a pessoa não está bem, né? Fala para ela, uhum, procura ajuda, você não está bem, procura uma ajuda especializada, um profissional, né? Que só a família ou só os amigos não vão conseguir ajudar, e a bebida menos ainda, né? sim. Então a gente fala, procura ajuda, né? Eu já conversei com muita gente, já contei, para quem eu consegui, eu contei um pouco da minha história, né? Que Uhum, também não é fácil, tá? E pouca gente sabe, assim, né? E, e as pessoas costumavam procurar ajuda, assim, né? Depois dos uhum, conselhos, tá. né? Expliquei o que eu passei, que não é fácil, tudo. Para quem fica é difícil, né? Uhum, Sofrido, muito sofrimento. Então a gente tem que partilhar esse tipo de informação para as pessoas procurarem ajuda, né? uhum. E fácil não é não. É. Precisa falar, né? Precisa Sim, falar, precisa pôr para fora, porque às vezes o simples fato de falar, o quanto eu ouço isso aqui no consultório, né? Nossa, só de falar eu já estou mais aliviado, só de falar eu estou mais aliviada, né?
E esse falar, é lógico que aqui é um falar psicoterapêutico, né? A gente tem toda uma técnica depois para aliviar esse angústia do paciente o quanto antes, né? Mas a gente tem os centros de apoio aí, o CVV, né? 188, fica aí a dica também, esses dias a gente já postou. São voluntários que têm do outro lado da linha, que não te conhecem, né? E que vão poder te ouvir. Porque às vezes a pessoa está tão angustiada que ela precisa ouvir, né? Ela precisa falar, só de falar ela já vai se acalmar. Eu achei interessante que essa semana eu disparei lá um dos vídeos do Setembro Amarelo, e uma amiga falou assim, até ela estava aí, né? Não sei se ela está ainda na live, a Grazi. Ela falou, nossa, que ótimo, eu vou compartilhar. E ela mandou numa lista de transmissão, que eu também estou na lista dela, né? E ela falava, gente, se quiser conversar comigo, me liga, mas não me manda mensagem que eu demoro a responder. Me liga. Então, você vê que atitude legal da Grazi, né? Ela está se dispondo a conversar, ela está falando, olha, tá angustiado, liga para mim. Às vezes é isso, né? Um amigo pode nos ouvir também. Só que se o comprometimento emocional está muito intenso, é importante buscar uma ajuda profissional, né? Mas aí até esse amigo, como você orienta muitas vezes as pessoas, né? Vai conversar um pouco, né? Vai falar com alguém. Você ouve e também fala, né? Se for o caso, para buscar atendimento psicológico, né? Então, essa conversa é importante, né? É dar um alívio para isso, né? Para esse sentimento tão ruim que está guardado dentro de você, né? Sim, e esse ano foi um ano bem, bem duro, assim, porque eu recebi muitas notícias, principalmente de profissionais, colegas de trabalho, né? Que acabaram cometendo suicídio, né? Teve um amigo da onde eu trabalho que também cometeu, que talvez poderia ser evitado se tivesse esse tipo de informação, se não fosse tão difícil falar sobre isso, né? E muitas notícias, principalmente profissionais da enfermagem, né? Que não aguentaram o tranco. Agora, com essa história da pandemia, está muito pesado para a gente, né? A gente tem que arrumar uma válvula de escape. Uma hora pode explodir, né? Com certeza, com certeza. Então é importante e sempre estender a mão para alguém, né? A gente nunca sabe o quanto a gente vai fazer diferença naquela situação para a pessoa, né? Bem no início aí do nosso isolamento social, uma garota muito jovem, né, me chamou no WhatsApp. Não sei como ela conseguiu meu número, mas como meu número é público, né? Não me importa também. Mas assim, já era à noite, sei lá, eu com certeza por volta de 7, 8 horas da noite, falando que não estava aguentando mais, né? Eu espero muito que ela esteja bem, né? Eu conversei bastante com ela aquela noite por mensagem, porque eu até sugeri dela ligar a câmera para a gente se ver. Ela falou que não dava, porque às vezes a pessoa está tão angustiada, dependendo na casa, não sente privacidade, mas era uma garota que estava já se automutilando, né? Então, para você ver, mas ela conseguiu o meu número de alguma forma, conversou comigo, eu consegui acalmá-la. Depois, nas semanas seguintes, ainda em alguns momentos a chamei, né? Perguntando se estava tudo bem. E assim, eu espero que ela tenha ficado bem. Mas talvez aquela meia hora de conversa que ela teve ali comigo já fez uma diferença na vida dela, né? E eu não usei nada da psicologia tão profunda assim, né? Eu falei sobre ela se acalmar, né? Que tinha pessoas que amavam, que às vezes era uma situação ali que estava gerando angústia. Que é um conselho, vamos dizer assim, que qualquer pessoa pode dar naquele momento, porque não tinha como fazer psicoterapia com a menina, nem a conhecia, né? Então eu só tentei acolher mesmo naquele momento. E você acredita que isso é importante? Sim, isso já ajuda, né? Porque hoje ninguém tá afim de ouvir ninguém. As pessoas só querem falar, né? É verdade. Então, quando você encontra alguém que ouve, essa pessoa até é mais valorizada, né? Às vezes você não precisa nem dar conselho, nem nada. Só de você ouvir a outra já gera um alívio, né? Muda muito, muito mesmo. Com certeza.
Gente, hoje nós estamos com o tempo mais apertado. Eu quero pedir quem tiver alguma pergunta, se quiser já ir colocando nos comentários, para a gente poder ir respondendo vocês, tá bom? Mas assim, Alexandre, eu queria que você falasse, que você deixasse de repente um alerta para as pessoas, né? Você que vivenciou essa questão, o que você deixa como alerta, como experiência? Sei, acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão agora. Que conselho você poderia dar para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, né, que a gente vai deixar a live Sim. gravada? Assim, para as pessoas observarem mais os seus próximos, né? Para ouvirem mais, para prestarem mais atenção se alguém que está próximo muda o comportamento de alguma forma, né? Fica mais, igual você falou, mais triste ou mais eufórico, mas se a pessoa mudou de alguma forma, né? Para tentar aconselhar, né? Para a pessoa procurar ajuda ou só ouvir essa pessoa, que às vezes ela só precisa falar, desabafar mesmo, né? Porque isso ajuda bastante, né? Então acho que seria isso mesmo. Largar um pouco o celular e prestar mais atenção no outro, né? Não só conversar com a pessoa pelo celular, conversar cara a cara, se bem que hoje está difícil, hoje em dia está difícil, né? Por causa da pandemia, tudo, mas usa uma máscara, né? Mas quando as pessoas querem sair, elas dão um jeito, né? Então, e hoje até, né, por conta da pandemia, esse bate-papo pode ser online também, né? Né? Não deixa de ser uma cara a cara, né? Você está vendo as expressões da pessoa, se ela realmente está demonstrando aquilo que ela está falando, né? Então isso ajuda bastante. Ajuda muito. Você diria realmente que é para pessoa falar e procurar alguém que realmente ela se sinta à vontade para poder conversar. Sim, e quando não der muito certo, procurar ajuda profissional, né? Porque às vezes só conversar não alivia, você precisa de uma ajuda profissional também. Com certeza. E, em último caso, tem o CVV, né? Que é algo gratuito aí, né? No 188, depois a gente coloca na descrição do vídeo. E outra, né? Hoje em dia a gente tem vários... Eu jamais vou deixar de falar com alguém que me chama no WhatsApp, né? Num momento de desespero desse, como eu falei dessa garota, né? Então a gente precisa acolher essas pessoas, porque a gente não trabalha só pelo dinheiro. Lógico, o dinheiro é importante, né? Eu preciso dele também para me ter a minha subsistência. Mas se é um caso que a gente realmente precisa, que a gente percebe que a pessoa precisa conversar naquele momento, a gente vai acolher, né? Se eu puder fazer o tratamento da pessoa, eu vou fazer, né? E em último caso, se eu não puder, né, dentro das condições da pessoa, dentro das minhas condições, das minhas possibilidades de horário, etc e tal, de negociação de valores, eu vou encaminhar essa pessoa para alguém que possa ajudar, com certeza, né? O que a gente não pode é negligenciar isso tudo, né? Sim, verdade. E agora, sim, eu queria, para a gente ir encerrando a live, falar de estatísticas. Porque uma vez eu coloquei isso nas minhas redes sociais e teve um comentário que a pessoa falou que eu era louca. Que aí ela fez as contas e falou que era um número muito alto de mortes, né, diárias, mensais e anuais. E tá? Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça. São dados da Organização Mundial de Saúde, né? No mundo, a gente tem um suicídio a cada 40 segundos. Né? Não vou saber fazer as contas aqui, mas nessa meia hora, 35 minutos que eu vi aqui agora no relógio que a gente está conversando, o quanto de pessoas já não se suicidaram, né? Já se suicidaram, mas enquanto a gente conversava, tá? A maior parte das pessoas tem menos que 45 anos, né? O Alexandre compartilhou a idade dele, né? Eu também tenho 44, então assim, o quanto de pessoas que não veem mais sentido na metade da vida,
né? Né? Então, assim, Alexandre, você compartilharia, é tranquilo para você compartilhar quantos anos tinha essa pessoa quando ela cometeu suicídio? 55, se eu não me engano. Jovem, né? Uma pessoa jovem, né? Na ocasião. Então, assim, uma vida ainda pela frente, né? Pensando que a expectativa de vida aí é em torno de 80 anos, mais ou menos, né? Né? Então, assim, é, a segunda principal causa de mortes está é a segunda principal causa de morte entre os jovens no Brasil, né? Então, assim, os jovens, aqui eu estou falando de 15 a 29 anos, é uma estatística que aumentou demais, né, a morte de jovens pelo suicídio no Brasil também nos últimos anos, tá? O Brasil é o oitavo no ranking e morrem por suicídio 32 pessoas por dia. Então, assim, isso a gente vai vendo realmente que é um número altíssimo. Se a gente pensar 32 pessoas por dia, o dia tem 24 horas. É mais de uma pessoa morrendo por hora, né? Lógico, é um percentual aí, mas só para a gente ter uma noção, Sim. tá? E somamos com tudo isso 800 mil pessoas por ano, né, por suicídio. Uma das principais doenças que mata é a depressão, né? O uso de drogas e outras mais. Mas as pessoas morrem mais por suicídio do que por câncer e do que por outras doenças aí que a gente vê. Então, gente, me ajudem, nos ajudem, né, Alexandre, a quebrar É o verdade. tabu. É uma luta, né? É, depressão não é frescura, depressão é coisa séria. A gente sabe que tudo começa aí por um processo depressivo na maioria das vezes. Então a gente precisa de entender, né, e trazer isso para uma roda de conversa, né? A Silvana colocou aqui, foi muito importante o Alexandre dizer da dor e sofrimento para quem ficou, né? Realmente. E às vezes é nisso que a pessoa, quando está prestes a cometer esse ato, pensa e volta atrás, né? Porque existe amor, né? Ela não está totalmente aí na, isenta de sentimentos, né? Muito pelo contrário, é um turbilhão de sentimentos ali que ela não consegue dar conta, É tá? verdade. Então, estamos aí, né? Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Não, não, pode, Não? pode encerrar. Não. Tá. Então, assim, ajudem, né, a espalhar esses laços amarelos, gente, né? Os girassóis amarelos, né? O que vocês quiserem. Tem os meus posts aí, se vocês quiserem copiar e fazer um repost, por favor, né? Vamos falar sobre o tema, vamos nos conscientizar e vamos ajudar quem precisa, tá bom? Hum, Então, quero agradecer ao Valorizar. Alexandre. Vamos valorizar a vida. Exatamente, né? E Hum, vamos ter consciência também da Covid, né? Porque a partir do momento que a gente não se cuida, né? A gente também tem tendências suicidas, né? Porque a Covid está aí, então a gente tem que se cuidar. Não estou falando que é todo mundo, né? Tem gente que mesmo se cuidando, mas tem gente que não está nem aí com nada, né? hum, Então, como são aqueles meninos que fazem surf de trem, né? Então, são estudos aí de pessoas que têm tendências suicidas, né? Lógico que precisa de entender ali todo o histórico da pessoa, tá? Mas vamos espalhar essa corrente do bem, né? E vamos falar sobre isso, alertar as pessoas e ajudar no que for possível, tá? Então agradeço ao Alexandre por estar compartilhando essa história de dor, mas que hoje ele consegue falar sobre isso, né? No intuito de ajudar outras pessoas e agradecer o pessoal que assistiu com a gente ao vivo, né? E a live vai ficar aí gravada, depois se as pessoas quiserem também comentar, vai ser um prazer receber o comentário de todo mundo, né? é. E Certo, obrigado, Alexandre? obrigado de novo pela oportunidade. Imagina, tem uma outra live do Alexandre aqui, ele falando da, de como é a rotina dele, né, em relação à pandemia lá no hospital, né? E aí também quem quiser assistir, dá uma olhada aí na minha página que foi gravada. Tá bom, gente? Um grande beijo para todo mundo. Tchau, Alexandre. Tchau, obrigado, Patrícia. Nada, tchau, tchau, gente.